Boa noite. Hoje vamos conversar um pouco mais com o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, falando sobre suas obras realizadas aqui no estado do Ceará, em especial aqui na região do Cariri, falando também sobre educação e cultura. E para comentar sobre isso, nós trouxemos aqui o nosso querido historiador, intelectual, escritor, doutor Renato Casimiro, que veio fazer comentários e externar sua opinião sobre o tema. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje com a presença do excelentíssimo senhor governador Cid Ferreira Gomes, que veio aqui mostrar aos caririenses seu trabalho, seus projetos futuros. Obrigado, Leite. Eu quero, antes de qualquer coisa, lhe agradecer aqui a oportunidade de falar ao povo do Cariri, ao povo de Juazeiro. Uma educação, desde criancinha, ela é fundamental. Hoje a gente já vê a diferença de mentalidade das crianças em relação a essa questão de lixo, né? Porque na escola eles já começam a conscientizar sobre isso. A gente vê e acredita mais na tia do que no pai, viu? É isso aí, a diferença na questão do cuidado com o meio ambiente, que antigamente não existia. Hoje você vê, hoje quando você vai fazer alguma coisa que mexe com a árvore, a reclamação é grande, porque há já uma conscientização desde criança. Por isso que é importante o ensino infantil. Você pega o índice de pessoas, de jovens, que frequentavam o ensino médio no passado, era ridículo. Ridículo. Antes de eu assumir, só vingando 60%, ou seja, de cada 2 jovens, um estava fora da escola. Falando nessa faixa, que é exatamente a faixa onde a pessoa começa a despertar, adolescência, puberdade, nessa faixa de 15 a 17 anos, que é o ensino médio, né? Não era por falta de vaga. Tinha escola, tinha vaga, mas o jovem não se sentia atraído. Então, nós estamos fazendo isso, procurando fazer uma série de novos atrativos para que o jovem realmente permaneça na escola, no ensino médio. E isso vai desde a melhor oferta de vaga para aquele jovem que é obrigado a andar 50, 60, 70 quilômetros todo dia, porque na sede do seu distrito, ou muitas vezes até na sede do seu município, que Quiterianópolis, por exemplo, era uma cidade que não tinha escola de ensino médio. A pessoa tinha que sair, imagino eu, de Quiterianópolis para Tauá, andar 50 quilômetros de ida, mais 50 quilômetros de volta, para ter uma oferta de ensino médio. Nós fizemos lá e estamos fazendo numa série de distritos, não é mais sede de município, não. Hoje no Ceará, todo município tem uma escola de ensino médio, estamos fazendo em distritos. São pelo menos 50, 60 que foram feitas. E fazendo uma outra modalidade de ensino médio, que é o que é prestado nas escolas de educação profissional, que é em tempo integral, associando ao ensino profissionalizante, porque dá ao jovem tanto mais estímulo, porque ele vai estar na escola o dia todo, ali ele faz as 3 refeições, etc, está ocupado o dia todo, de forma sadia, e ainda fica com uma formação profissional. Muitos querem fazer a faculdade, mas os que não puderem, ou forem exigidos já de ter um trabalho, né, já entrar no mercado de trabalho, vai entrar em outra condição. Eu lembro uma frase do Lula, que ele dizia assim: olha, a pior coisa do mundo é o caboclo chegar para você e perguntar: o que é que você faz? Ele diz: qualquer coisa. Acaba que diz: eu faço qualquer coisa, não confie que ele não faz nada. Não confie que ele não faz nada. Então, especializar, formar melhor, é o objetivo dessas escolas de educação profissional. Sabe quantas tinha no estado antes desse governo? 0. Não tinha nenhuma escola de educação profissional. Nós estamos já com 102 inauguradas. Tenho mais agora esses próximos dias aí, pelo menos umas 15 para inaugurar, e tem mais umas 20 e tantas para a gente começar e já deixar o dinheiro em caixa. Não vai ficar pronta, obviamente, demora um ano para uma escola dessa ficar pronta, a construção mesmo, mas o dinheiro já está em caixa. Lembrando que tem transporte, né, alimentação, fardamento. Claro. E é assim que tem que ser. E aí, outra história, você tem uma metodologia de ensino que dá ao jovem entusiasmo. Você fala com um estudante desse de uma escola de educação profissional, você vê a diferença. É outra história. O jovem é entusiasmado, é animado, ele passa a ter de novo a perspectiva de sonhar, que é o que perdeu o jovem que entra na marginalidade. Quando o jovem perde a perspectiva de sonhar,
na marginalidade. Ele se droga, drogou, viciou, precisa de dinheiro para comprar droga viciada, vai para a violência. Esse é o itinerário. Se o jovem não sonha, não tem uma atividade boa, não tem uma perspectiva de futuro, ele acaba, né? Eu estou resumindo uma coisa que é muito mais complexa do que isso. Governador, Eixão das Águas, alvo de críticas, seca no Nordeste, no Ceará também, lógico. Aí vem Cinturão das Águas, Eixão das Águas, e algumas críticas recentemente aí de alguns políticos sobre essa questão dessa transposição dessa água, de levar do Castanhão para Fortaleza. Como o senhor encara tudo isso? Bom, veja bem, essa questão é uma questão que tem que ser sempre encarada aqui no Ceará como uma preocupação permanente. No Ceará nós temos 8,5 milhões de habitantes, uma população crescente, nós devemos estar a essa altura com 8,7 milhões, 8,8 milhões pessoas, se concentrando. Antigamente, há 40 anos atrás, mais da metade da população morava na zona rural. Hoje já se aproxima de 80% o percentual das pessoas que moram na cidade, e isso vai demandando cada vez mais que a gente esteja preparado para disponibilizar, oferecer água, que é um insumo fundamental. É um insumo para o dia a dia da população, mas também é um insumo importante para a economia. Você não consegue atrair uma empresa, você não consegue implantar uma indústria, você não consegue fazer uma irrigação se não tiver oferta com segurança de água. Então o Ceará tem que pensar nisso de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, né? Porque na hora que resolve um problema, certamente vai aparecer outro. Processo então natural, tem que ter uma dedicação permanente a essa questão, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é o que a gente tem procurado fazer ao longo desses anos. Então, por exemplo, Fortaleza, região metropolitana, concentram mais de 3,5 milhões de habitantes, de população. E o consumo de água tem que ser proporcional a isso. Então, lembra que quando o Ciro foi governador, houve um colapso. Canal do Trabalhador. Houve um colapso do sistema lá, que era feito pelo Virgílio Távora, tinha sido feito ainda pelo governo Virgílio Távora, que são 3 açudes, o Gavião, o Riachão e o Pacuti. O Ciro fez o Pacajus, mas não pegou água, e ele teve, num horizonte aí de 90 dias, 120 dias, que fazia uma transposição do Jaguaribe até Fortaleza. Foi feito através do Canal do Trabalhador. Naquela época, o consumo de Fortaleza era 5.000 litros por segundo. Nós estamos falando de coisa que 5.000 litros por segundo. Esse era o consumo de Fortaleza. Estamos falando de 10, 12 anos atrás. 20, né? 20 anos atrás. 20 anos, 93 foi quando isso aconteceu. O governo do Ciro, 93. Certo. 20 anos depois, hoje Fortaleza demanda 11.000 litros por segundo. Mais do dobro do que há 21 anos atrás. E o que é que hoje resolveu o problema de Fortaleza? O que é que resolve hoje? Porque a gente está no Ceará inteiro com um ciclo de chuvas que não tem conseguido dar a recarga, não tem conseguido encher os açudes, né? Então o que é que está salvando a região metropolitana inteira de água? É o Castanhão. O Castanhão foi construído há um tempo, aí teve uma polêmicazinha que você viu, mas isso é muito mais detalhe, é muito mais, enfim, coisa que não falta de assunto, né? Falta de assunto ou vontade, às vezes, de se apropriar de coisa dos outros, né? Então, o Castanhão, ele está a 200 quilômetros de Fortaleza. É óbvio que essas águas não vão chegar voando, não vai evaporar lá e cair em Fortaleza. Tinha que ser feito um canal, né? E isso foi pensado há 15 anos atrás, esse canal. Só que os que me antecederam, dos 5 trechos, porque o eixão, que é exatamente do Castanhão até, passa em Fortaleza, mas chega até o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, ele é composto de 5 trechos, cada um mais ou menos com 50 quilômetros, pode dizer em número redondo assim, cada um com 50 quilômetros. Então, um governador fez 25 antes de mim, um outro completou os 25 e fez mais 25, fez 50. Então,
está dando 75, o trecho todo tem 250. Né? Então, 175 foi o que nós fizemos ao longo desses 8 anos. Isso permitiu que chegasse água em Fortaleza e hoje já chega até no Porto do Pecém. Porque o sistema que tinha lá não daria conta de resolver só essa termoelétrica que está lá, gerando praticamente quase a energia toda que o Ceará precisa, demanda ou está consumindo a quantidade de água que vem lá daqueles sítios novos, que era o que existia lá. Tinha capacidade de botar 1,5 m. Nós já estamos com um sistema lá que permite colocar mais 3.500 litros por segundo, né, nesse sistema aí. Agora, isso dá conta de resolver num horizonte de 20 anos, porque esse eixão, ele hoje transporta 10, 11, mas ele tem capacidade de ser dobrado. O canal já atende isso, só tem que dobrar os tubos, parte dele, quando passa, por exemplo, num rio, ou quando passa numa estrada, ele se transforma de canal em tubo. Né? Então, chama sifões essa parte. Dobrando os sifões, que é um investimento em aço e tal, aproximadamente 300 milhões de reais, você consegue dobrar a oferta de água para a região metropolitana. E o Castanhão tem segurança. Ele está com 35%, 40%, mas é muita água. Né? Nós estamos falando de um açude de capacidade de 6,5 bilhões de metros cúbicos. Né? Então, ele dá segurança. O que é que a gente começou a pensar, né, cumprida essa etapa que resolve aí a vida, vamos dizer, de 4 milhões de pessoas, botando 50% da população, né? Um pouco menos de 50%. Né? O que é que a gente tem que pensar? O resto do Estado. Como é que você resolve o resto do Estado? E mesmo Fortaleza, região metropolitana, daqui a 40 anos, 30 anos, com a transposição do São Francisco. Né? Para resolver Fortaleza e todo o leste do Estado, desde Jati, Penaforte, Brejo Santo, Mauriti, Barro, enfim, o Jaguaribe todo, você resolve, e Fortaleza, a partir do Castanhão, você resolve com a transposição. Mas você tem um outro lado do Estado que perduram, né, e é onde até o problema é mais grave. Por exemplo, o Cariri Central, ele já está numa situação, vamos dizer assim, de sinal amarelo. Juazeiro, Crato, Barbalha, acho que Missão Velha, todas essas cidades são atendidas a partir do subsolo, de água de subsolo. E há estudos mostrando já que o subsolo aqui, a água de subsolo, está baixando. Portanto, você tem que pensar no médio prazo, numa outra fonte, uma obra pequena, né? Numa outra fonte de água para cá, que não seja essa de subsolo. E a situação começa a se agravar, ou já é gravíssima, no Cariri Ocidental, Campos Sales, Salitres. A gente sabe que essas cidades vivem permanentemente com problemas de água. Campos Sales, Salitres, Potengi, Araripe, todas essas cidades têm problema. Os Inhamuns, também todas as cidades. Tauá, Parambu, Quiterianópolis, Novo Oriente, todas essas cidades têm problema. Crateús, nós estamos hoje abastecendo Crateús de um esforço que foi feito emergencial, né, já com uma adutora dessas que foi feita em 90 dias, que já não vai mais dar conta, que eu estou fazendo agora uma outra adutora de 150 quilômetros de distância, uma adutora grande, que começa com 500 milímetros e vem para 400, depois de atender Nova Russas. Estou dizendo, vou repetir, 150 quilômetros de distância de Crateús para atender Crateús já esse ano. Né? Canindé está passando por um problema sério, vindo do Araras, açude Araras, que é um açude que fica lá no município de Varjota. Né? Já da bacia do Acaraú, porque Crateús está na bacia do Poti. É um rio que corre para o Piauí. É o único rio cearense que corre para o Piauí, é o rio Poti. Todos os outros rios cearenses começam e terminam aqui no Ceará. É o caso do Jaguaribe, é o caso do Coreaú, é o caso do Acaraú, do Aracatiaçu, do Curu. Enfim, todos os rios aqui começam e terminam. O Poti não. O Poti, ele começa no Ceará, atravessa ali um cânion na Serra Grande e vai lá para Teresina, passa lá em Teresina, deságua no Parnaíba, no rio Parnaíba. E essa bacia está com problema, já com problemas graves. Vai ser construído lá um grande açude, com o açude Fronteiras, e nós estamos emergencialmente fazendo essa solução, trazendo do Araras a 150 km de distância. Então, tudo isso é feito, mas nós estamos fazendo dentro de uma situação de emergência. Você tem que pensar, nós temos que pensar uma solução para o Ceará num horizonte de mais longo prazo e que nos deixe independentes da questão da chuva. Daqui a pouquinho nós voltamos. Um rápido intervalo de apoio cultural.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. E agora, o nosso querido, mais uma vez, Dr. Renato Casimiro, vem aqui contribuir mais uma vez com o programa Café com Leite. Professor, eu vou direto ao assunto. Eu gostaria muito de continuar aquela história do programa passado, sobre a história escrita de Juazeiro do Norte, mas nós conversamos ainda há pouco com o governador Cid Ferreira Gomes, falou muito de educação. Você é um educador eterno, um estudante, como nós conversamos anteriormente, um aprendiz, né? Eu sempre costumo dizer às pessoas com quem eu me envolvo que eu sou um eterno estudante, né? Nós somos eternos estudantes, não é isso? Professor, vem a pergunta. Falamos muito sobre educação com o governador Cid Gomes. Ele tem feito um trabalho, de certa forma, espetacular. Criou mais de 100 escolas técnicas durante o seu governo. Como o senhor vê esse trabalho do governador no sentido do envolvimento dele com a educação? Olha, eu vejo com respeito e admiração. Eu não sou um crítico severo do trabalho do governador e de sua equipe. Eu tenho um sentido, digamos, de admiração pelo que ele fez. E começaria dizendo, especialmente, que, embora sem conhecer pessoalmente, mas a figura mais emblemática dessa equipe que trouxe para o Ceará algumas grandes conquistas é exatamente a professora Isolda Sela, que ocupou por um longo período a Secretaria da Educação. E essa mulher é alvo, digamos, desse respeito que nós temos, porque ela concebeu, juntamente com sua equipe de trabalho, algumas das coisas importantes com as quais o Estado do Ceará pôde evoluir um pouco mais, né? Eu citaria particularmente o caso do PAIC, que é uma coisa de concepção nossa, né? Alguns dizem, assim, com menosprezo, é tupiniquim, nesse sentido, né? É uma coisa bem cearense, mas uma coisa tão valiosa que o governo federal não hesitou em assimilar, e a única coisa que fez foi transformar PAIC em PENAIC, botando o N do nacional, para que isso também pudesse servir nesse modelo. Quão importante, né? Era o programa. A educação na idade certa. Você não pode mais ficar iludido com essa ideia de educação fora dessa cronologia tão importante, né? Para que você, então, tenha, digamos, a melhor formação dos quadros, a renovação daquilo que é o mais caro, o melhor patrimônio que a gente tem, que é a formação do seu cidadão. Então, eu acho que, no caso da educação, concordo inteiramente com isso. Eu, em boa parte, sei informações assim mais detalhadas a respeito dessas escolas profissionalizantes, né? Durante um certo tempo eu me envolvi com algumas delas, principalmente na época do secretário Ariosto Holanda, quando ele fez a concepção do Centex, do que hoje nós chamamos de FATEC, né? Dos CVTs. Eu trabalhava junto com ele ainda na Fundação de Tecnologia do Estado, no TEC, né? A gente acompanhava esse entusiasmo todo, né, que terminou produzindo um efeito muito importante em alguns dos polos importantes, aqui no Cariri, em Limoeiro, em Quixadá, mas como núcleos fundamentais que terminaram irradiando, inclusive, o aparecimento, né, o desenvolvimento e, sobretudo, os grandes benefícios dessas escolas profissionalizantes anexas. Dentro desse contexto, construir escolas, construir edifícios, prédios... É uma coisa muito mais simples, né? Mais simples, não tenho né? dúvida. Lamentavelmente, muitos param por aí, né? Isso é uma parte, né? O mais importante é como você capacita o pessoal que vai tocar o programa que vai acontecer naquela sede. Né? Evoluir para uma maior dedicação no sentido, por exemplo, de uma educação continuada, com tempo integral de dedicação, para você retirar essa juventude dessa marginalidade, desse abandono, não é? Nós estamos praticamente entregando a nossa juventude a essa coisa bárbara, né? da marginalidade, da droga,
não é, do banditismo urbano como ele está. Hoje se liquida um jovem, né, e as notícias, as manchetes do dia a dia das emissoras de rádio, dos jornais, em todas as comunidades do Ceará, né, são pródigas em mostrar como essa violência ela avassala, né, de uma forma assim que nos deixa perplexos, né? Não é possível fazer isso como uma questão meramente de polícia. Nós temos que acreditar que a grande revolução é pela educação. Então o senhor acredita que a evolução, a redução, digamos assim, da criminalidade, a evolução do homem no sentido do saber, a redução de doenças, de falta de cuidados, sem dúvida alguma. Se dá exatamente pela educação. É esse trato que os governos têm que estar cada vez mais empenhados, não é? No sentido de conduzir da melhor maneira possível. Não é? Eu não vejo uma outra ferramenta tão útil e tão eficiente voltada para esse propósito. Não existe. Tudo mais é paliativo. Não é? Quando a gente vê, por exemplo, certos programas, não é? Tudo bem, na proteção do cidadão, que põe viaturas novas, faz parte do Estado, de você montar um aparato que, em parte, responde por isso. Mas está muito distante de ser, de fato, a consolidação por aquilo que a gente gostaria de reverter completamente. Não é? Eu sou, por natureza, um professor, sem muitos méritos, mas do que eu vivi nesses 32 anos, e agora retomo, depois de um certo afastamento, novamente eu estou em sala de aula para viver, não é, essa grande ansiedade que há na juventude de se capacitar, de enfrentar o mercado de trabalho, de contribuir para o desenvolvimento, não é? E que, naturalmente, espera que seja dessa forma que a gente possa viver um país novo, não é? Reconstruído por essa grande esperança que nós temos de que homens públicos cada vez mais sensíveis sejam capazes de investir maciçamente na educação para que as escolas se transformem nesse instrumento radical, né? Radical e simplesmente realizador, né? De toda essa esperança. Que, na verdade, como o senhor disse, e todos que passaram aqui no nosso programa, eu sempre faço questão de chegar a essa indagação, fazer esse comparativo, porque todos sempre afirmam com convicção de que a educação é o melhor caminho. O Estado até gastaria menos com a saúde, se ele gastasse mais com a educação, ele teria pessoas mais educadas, menos doentes, perfeito, mais produtivas, exatamente, se forem mais educadas, né? Muitas vezes as pessoas entendem de forma errada, mas isso é um direcionamento de que a educação ainda é o melhor negócio, e ela vem de berço. A dona de casa deve, acima de tudo, orientar seu filho. A educação da família é importante, né? Mas, professor, nós falamos também aqui com o governador sobre a questão, nós temos um problema muito grave, que é a questão da seca no Nordeste, em especial aqui no Ceará, e principalmente agora nós estamos passando. Não é exatamente a questão da seca, me permita interferir. Eu acho que o problema mais grave é da questão da apropriação da água, do domínio da água, da disponibilidade da água, não é? Porque, inclusive, esse governo está demonstrando claramente, não é? E para mim eu acho que é a obra consagradora, né, desse governo, é exatamente essa concepção do cinturão. Não é? A maneira como é possível, não é, você, digamos, levar a todo o estado do Ceará por uma obra de arte, digamos, essa disponibilidade de água. Talvez nisso, inclusive, a gente venha a desmistificar a ideia, né, de que nós não temos água. Né? Com certeza. Inclusive, ele disse que é um projeto para 40 anos. Uhum. E esse cinturão das águas, inclusive citado por ele, que o cinturão é exatamente porque faz toda a circunferência, todo o contorno do Estado, isso, levando água nas cidades mais necessitadas. Perfeito. E atendendo toda a população. Isso, de alguma maneira, não é uma ideia muito antiga, que vem da época do Império,
que fala, por exemplo, na questão da transposição. A ideia dessa transposição que a gente vive hoje não é uma coisa recente desses governos mais atuais. Não, isso era uma coisa antiquíssima. Não é? Histórica. E já não se fala mais dessa transposição simplesmente, por exemplo, do São Francisco para nossas bacias, né? Especialmente no caso do Ceará, da bacia do Salgado, Jaguaribe, etc. Mas se fala essencialmente da possibilidade de outras transposições, como a do Tocantins, porque daqui a pouco você tem recurso limitado e é preciso suprir de grandes quantidades de água para que, inclusive, a gente possa tentar restaurar para nós, não é, a vivência de uma agricultura em economia de escala que nos permita, digamos, mais desenvolvimento, não é? Antes que a gente tenha um outro grande sobressalto, que está na medida em que o campo está cada vez mais abandonado, e as cidades estão inchando, né? Sem estrutura. E a população, né, encontra o quê? Cidades sem estruturas, né, e possa abrigar. É o caso nosso de Juazeiro, né? Se estima que hoje talvez só pelo menos 97% do território da cidade de Juazeiro seja de fato urbanizada. Quer dizer, nós temos um mínimo de 3% de zona rural. O que é isso? Né? Quer dizer, não sobra nada para você acreditar nem na possibilidade de empreendimentos mais simples de agricultura familiar, né? Pequenos sítios e tudo, porque 3% de 245 quilômetros quadrados, isso é praticamente não representa, né? Nada nos anima. E é necessário a vida na agricultura, a existência dos meios rurais, a sobrevivência das cidades, dos meios urbanos, né? Necessário. Eu acho que, criticamente, se pode dar um voto de confiança nesse governo que aí está, porque ele soube dimensionar para o Estado algumas das linhas mais importantes voltadas para essa infraestrutura, que, embora muitos critiquem porque privilegiava mais a região litorânea e, sobretudo, a região metropolitana, né, de Fortaleza, mas nisso ficou também algumas possibilidades concretas da gente repensar os nossos problemas, né? Agora, é evidente que temos que tomar a iniciativa, não esperar que o governo faça tudo, né? E eu vejo só o caso, né, assim, auspicioso de que essa região nossa do Cariri tenha um tratamento diferenciado. Eu não falo tanto dessa opção que está posta nesse momento, porque é um ano político, e nós temos que eleger representantes que de fato sejam bem compromissados com todas essas causas, né? Mas sobretudo naquilo que nos interessa, principalmente como agente, né, de que não delegamos essa competência, né, não abrimos mão, né, não temos uma outra alternativa senão de viver todas essas coisas intimamente para tomar atitudes concretas. Algumas das coisas que foram postas a partir, digamos, dessa proclamação da chamada região metropolitana do Cariri ainda estão por ser viabilizadas, ainda talvez não estejam nem no papel, né? Nem nos jornais, hein? Nem nos jornais. Então, é o caso específico, por exemplo, da unidade de tratamento de resíduos, não é? A própria questão do aeroporto da região, não é? Um melhor disciplinamento sobre o uso do solo nas regiões ainda que permite que as cidades possam avançar, menos Juazeiro, que já está bastante comprometido, mas de qualquer maneira que Juazeiro não inche, não seja uma cidade que cresce desordenadamente, né? Que a gente tenha muita sorte, sobretudo, de ter homens públicos ajuizados, né? Que sejam sensíveis e capazes de tomar isso tudo conosco. Não vamos ficar, né, assistindo isso de camarote, como se a gente tivesse delegando competência, né, e simplesmente aceitando. Aceitando tudo. Não, nós temos que, cada brasileiro, cada cearense, cada juazeirense tem por obrigação, né, de protestar na medida do necessário para que as coisas não sejam, digamos, realizadas assim, a esse curso do qual nós não temos um mínimo de domínio, né? Temos que ter esse domínio.
Conversando aqui com o doutor Renato Casimiro, falando aqui, dando a sua opinião a respeito das obras realizadas pelo governador Cid Ferreira Gomes, que esteve aqui no programa Café com Leite, dando a sua opinião justa. Ele, como intelectual estudioso da história de Juazeiro, nos traz essa, com todo carisma e com toda liberdade, a sua opinião. E agora eu quero convidá-lo a saborear mais uma água mineral São Geraldo, doutor Renato Casimiro. Essa água aqui a gente sempre tem que saborear. Chegou no programa aqui, nós temos que ir saúde. Quando saboreamos uma água mineral São Geraldo, do grupo São Geraldo, vamos chamar o VT. Agora vamos falar dos produtos São Geraldo. Estou falando da cajuína e água mineral São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso, não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte de nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Água mineral e cajuína São Geraldo. Um abraço para Júnior, Virgínia, Dona Tarsila e toda a equipe que faz a cajuína São Geraldo. A água é saúde. E falando em saúde, eu quero chamar aqui o laboratório Lamic, que cuida também e muito bem da sua saúde. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório Lamic. Lamic conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. Lamic realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o Lamic com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O Lamic tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Parabéns a todos que fazem a equipe Lamic. Ivanilson pai, Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro e todo o grupo que faz o laboratório Lamic. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje aqui com o nosso querido doutor Renato Casimiro, falando, dando a sua opinião sobre as obras realizadas pelo nosso entrevistado, doutor Cid Ferreira Gomes, que esteve aqui no programa Café com Leite. Mas é bom lembrar que eu estou saboreando aqui com o nosso convidado o cafezinho, Café Itiza. Ele é puro, saudável, rendoso e saboroso. Puro, saudável, rendoso, saboroso, só existe um, o café Itiza. Com ele você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O café Itiza é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz. Itiza é o melhor café. Você encontra o café Itiza nos melhores supermercados da região. Café Itiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Um abraço a doutor Expedito Santana. Café Itiza, olha aí, João. Café gostoso aqui, vamos já. Cafézinho para o nosso cameraman, João, aí, sempre por trás das câmeras, fazendo com que nós possamos levar até você, dona de casa, você, cidadão juazeirense, caririense, essas imagens e essas informações maravilhosas, né? Nosso João e Fernanda sempre contribuindo para o desenvolvimento. Eu queria mostrar esse livro aqui do nosso querido Lira Neto, Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão. João, por favor. Eu quero mostrar esse livro aqui porque esse livro é muito importante. Além de falar da história do Padre Cícero, ele tem uma dedicação muito maravilhosa. Eu tenho que usar o óculos porque eu não consigo, viu, doutor? Eu tenho que ler aqui. Para Renato Casimiro, meu generoso Cicerone, pelas histórias, pelejas e caminhos do Cariri. Essa dedicatória me deu uma emoção muito grande, né? Porque eu vivi, diria, intensamente toda a produção desse livro. Né? A história desse livro nasce da seguinte maneira.
alguns anos antes, uns 3 anos antes dele realizar esse projeto, o Lira, que é meu amigo, pessoa com quem eu lidei na época em que ele era ligado ao jornal O Povo, anteriormente ao próprio Diário do Nordeste, e fizemos amizade, e então um dia ele me telefonou dizendo o seguinte: você ainda tem aquele plano de escrever um livro sobre Juazeiro? Eu disse: não, eu vou escrever sobre algumas coisas. Nesse momento eu já estava envolvido com a história da imprensa, né? Vou escrever alguma coisa assim mais memorial, ligado à minha existência no Juazeiro, né? Eu vou escrever alguma coisa sobre, e de fato estou escrevendo ainda sobre minha família, genealogia da minha família, os Casimiros de Souza, na Paraíba, né? De maneira que eu não tenho, digamos, plano para escrever alguma coisa sobre Juazeiro. Eu vivo hoje muito ligado a essas coisas, conheço muito toda a bibliografia, documentos, fotografias, tudo isso eu conheço bastante e tal. Então ele me disse assim: já que você não quer fazer o livro, você me ajuda a fazer? Com o maior prazer, né? Não era uma coisa assim gratuita, porque eu conheci o Lira de uma grande produção dele, que foi o primeiro livro dele, que é uma obra que eu considero importantíssima, dos mais importantes livros que ele já fez, desses até que tiveram muita repercussão nacional, sobre Castelo Branco, sobre Maísa, né? Que é o livro biográfico sobre Rodolfo Teófilo, que é um grande cientista cearense. É um livro primoroso, e eu já estava junto com ele nessa época, tanto que lá no final do livro ele faz uma menção de que eu fui a primeira pessoa que passou para ele, assim, para a leitura, o que permitiu que ele descobrisse Rodolfo Teófilo, né? E ele fez essa biografia que é muito boa, né? Então, a partir daí, nós tivemos diversos encontros e eu fui colocando nas mãos dele aquilo que eu tinha. Muitos documentos, fotografias, jornais, livros, né? Tudo isso permitiu que o Lira se internasse e fizesse essa obra, né? E na medida que ele ia fazendo, ele ia me passando isso. E eu ia dando uma olhada geral, assim como um crítico, né? Ele queria, inclusive, que eu fosse muito severo, né? Que eu dissesse aquilo que não estava. E eu disse muitas vezes para ele: olha, isso aqui não está bem, isso daqui é fantasioso, isso daqui não deve ser colocado, porque nunca se comprovou nada, né? Para que a história fosse sincera, né? E, de fato, ao final, eu gosto desse livro. Eu gosto desse livro. Não porque eu tivesse assim, envolvido, né? Cedi muitos documentos originais, coisas que ele talvez não obtivesse, não estava comigo, coisa que eu fui obter, inclusive, em Roma, né? Documentos do arquivo secreto do Vaticano, coisas da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, coisas que eu tive acesso, não preciso nem dizer como é que foi, né? Não teve nada de imoral disso, mas foi alguma coisa legítima, como pesquisador eu tive acesso, cedi para ele, né? Como também a Diocese de Crato foi generosa com o Lira, permitindo que pelo menos uns 700 novos documentos ele tivesse acesso, e esse livro tem esse fato inovador, de que é uma história, para mim, me permita, é bem construída como roteiro histórico, não é? Uma narrativa interessante do ponto de vista, inclusive, da linguagem dele. Ele escreve muito bem, ele consegue prender o leitor, não é uma obra chata, não é? E nós tivemos muita sorte por isso. O livro deve ter vendido aproximadamente uns 60 mil exemplares no Brasil, o que significa bastante, né? A grande maioria dos livros escritos no Brasil não passa de 1000 exemplares. E esse foi 60 mil? 60 mil. É claro que por trás do Lira está toda uma estrutura importantíssima, que é a da Companhia das Letras, que, inclusive, nesse instante, próximo dia 28, haverá o lançamento em Fortaleza. Não haverá lançamento aqui, certamente, não é da área de interesse, mas a nova obra dele, que é o 3º volume sobre a biografia de Getúlio Vargas, né? Uma obra que ele se dedicou vários anos, e a crítica tem sido muito
digamos assim, generosa, né, em acolher o trabalho dele como de uma biografia muito bem escrita, né? Pois eu quero. Foi lançado agora, esses dias já em São Paulo, virá agora dia 28 para Fortaleza. Pois eu quero a sua interferência para que eu possa entrevistá-lo, a gente possa bater esse papo com o Lira da época. De repente, por uma série de... Não de repente, nada tão de repente, mas, enfim, o Lira é uma pessoa muito gentil, ele, vendo espaço na agenda dele, ele aceita com muito bom grado, né? Ele nesse período agora é um pouco difícil, porque ele vai percorrer o Brasil inteiro para poder fazer o lançamento, pelo menos nas grandes capitais desse país. Que Deus abençoe, né, para que seja bem, sem dúvida, bem aceito, né? E isso me emocionou quando você contribuiu. Contribuir, quer dizer, cada vez mas que não esperava, né? Ele... Esse reconhecimento tanto dele, que né? Quando foi do lançamento desse livro, que ele foi lançado aqui, inclusive, no Centro Cultural do BNB, na época do centenário de Juazeiro, né? Eu estava na fila para que ele autografasse o livro para mim. Quando ele olhou aquilo assim, né, ele deve ter feito algum comentário assim muito íntimo, né? O que é que esse cara ainda quer aqui que eu faça? O livro está dedicado a ele, né? Ainda quer. De maneira que dá apenas a assinatura, o autógrafo, né, que eu guardo com muito carinho, porque foi uma obra da qual eu sinto parte de uma responsabilidade assumida naquilo ali. Ora, se eu li os originais, não é que eu tinha que aprovar ou desaprovar, mas eu critiquei, eu ajudei a construir isso de alguma maneira. Então eu tenho sempre essa responsabilidade. Né? E de certa maneira, quando eu vejo alguns comentários assim, né? Por exemplo, tem um comentário de um colega nosso aqui que é muito, digamos assim, azedo, né? No sentido de enxergar em algumas palavras colocadas aí nessa obra, que o Padre Cícero teria um comportamento homossexual. Olha só que leviandade, né? Quer dizer, a figura do patriarca jamais teve essa exibição, não é? Ou essa insinuação para permitir que um biógrafo, não é, metido a besta, pudesse fazer isso. Essa é uma ilação que não cabe na cabeça de quem quer que seja, né? Então, eu não encontro lá isso, né? Eu encontro muita sinceridade na narrativa. Por isso que essa obra, para mim, é valiosa, né? Eu acho que a grande obra do Juazeiro é o livro de Ralph de la Cava. Para mim, insuperável. Relançada recentemente aqui no Juazeiro, com grande estilo, né? Terceira edição, depois de muitos anos. Essa é a obra marcante. Mas, logo depois, assim, como algo que precisa ser principalmente assimilado com maior facilidade, porque a obra do de la Cava ela é muito acadêmica, ela é muito, digamos, envolvente no sentido de que você precisa ter domínios de leituras, de linguagens, de bibliografia, de interesse por documentação, e ela é muito rebuscada nesse sentido. Já a narrativa do Lira é uma narrativa jornalística, né? Ele não tem muita preocupação com essa questão mais ideológica de como você situa o personagem e tudo aquilo que o cercou, né? Então, cada uma tem o seu espaço. Seu espaço. Né? E o Roberto, e o Renato Casimiro, já estou lhe chamando de Roberto, olha. Renato Casimiro, tem muitos artigos escritos sobre o Padre Cícero. E outras incontáveis, né? Incontáveis. Quer dizer, livros. Eu devo ter mil e poucos livros sobre o Padre Cícero. 1000 e poucos livros. Sem dúvida alguma, o personagem brasileiro mais biografado de todos os séculos. É o Padre Cícero. É o Padre Cícero. Sem dúvida alguma. É evidente que tem muita porcaria. Tem muita coisa ruim, né? Coisa que jamais deveria ter sido escrita, porque peca por falta de sinceridade. E de estudo, né? E de rigor. Você não pode fazer um metodológico, científico, e em nome da verdade. Em nome da verdade. Né? Daquilo que de fato aconteceu. Durante um certo tempo, as coisas do Padre Cícero eram polarizadas. Ou você amava o personagem, ou você, né, desprezava a um nível assim. Então havia a escola do pró e a escola do contra, né? Somente quando, de fato, a academia, as universidades, os institutos de pesquisa começaram a se debruçar assim, com seus olhares,
filosófico, antropológico, sociológico, histórico, psicoanalítico, etc., é que foram surgindo, né, novas possibilidades para que, digamos, a gente se desarmasse de todos aqueles preconceitos, para não considerar que era um bandido, não é? Um cangaceiro, um líder de gente marginal, não é? Um mistificador, não é? Um fraudulento, sei lá, tantas palavras horrorosas que foram colocadas assim para tentar qualificar aquilo que eu chamo, para mim, eu não tenho dúvida, o meu santo. Eu não tenho dúvida nenhuma, não é? O meu você não está sendo egoísta, não, porque não, o meu também. É evidente que eu coloco o meu não no sentido da posse, mas no sentido de firmar com convicção. Eu já senti uma inveja assim. Né? Já sentiu a invejazinha. Brincadeira. Tá certo. Eu acho que ele foi. Com certeza, nós achamos, né? Professor, tem um outro tema assim, significante que eu queria saber. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido professor João Hilário. Sim. Jornal da Tarde. Eu não posso esquecer, João Hilário. Quem não foi aluno do professor João Hilário? Eu não tive esse privilégio. Não. Mas eu pergunto os mais jovens, né? Você é da idade dele. Eu estou bem pertinho da idade dele, né? Eu sou pré-histórico. Você é um jovem. Quem não foi aluno do professor João Hilário? Já esteve aqui no programa, dando uma aula para a gente. Está convidado novamente agora para falar sobre Barbalha, sobre a sua cidade natal, a história de Barbalha. Logo estaremos aqui com o professor João Hilário. Mas existe lá, eu sempre escuto o boa tarde para você, né? Pois é, ali foi um presente. Um presente que eu recebi. Eu tenho admiração pelo João, uma pessoa, eu acho que a última vez que a gente conversou, além do estúdio, foi uma vez, eu era presidente do memorial, ficamos uma madrugada. Na madrugada. A conversa varou aí pelas 2, 3 horas da manhã, se eu não me engano. Foi logo depois de um trabalho que ele fez para a colação de grau da FMJ, se não estou enganado. Naquela ocasião, nós nos abrimos assim para conversar bastante a respeito dos nossos sentimentos sobre a região, sobre... Uma verdadeira aula entre dois. Eu acho que sim, uma coisa intelectuais que eu do guardo assunto. com muito carinho isso, assim, porque foi uma... Quando eu voltei agora a residir, eu já tive a oportunidade de estar com ele, e aí um dia ele me procurou e disse, me deu essa ideia, não é? Você não acha que seria razoável que a gente pudesse todo dia, ou talvez em alguns dias, fazer, digamos assim, um texto que objetivasse não só a propósito do cumprimento, do boa tarde, a gente falar um pouco a respeito dessa pessoa, de alguma coisa que se ligue a um fato da semana, do dia, ou mesmo pela existência da vida dedicada dessa pessoa e tal. E eu fui para casa pensando naquilo lá, não é? Como é que eu me sentindo inicialmente assim tão desprovido de qualquer habilidade para dar uma boa resposta para ele. Tanto é verdade que, se você for ver qual foi o primeiro texto que eu produzi, era uma coisa sincera, não é? No momento, inclusive, horroroso de que do lado da minha casa, na madrugada, houve um tiroteio e um jovem foi assassinado. Então eu me voltei para saudar a mãe daquele coitado, daquele jovem que morreu ali com um disparo horroroso de tiros que acordou a rua São José. Então, era pequenininho, era modesto, né? E aos poucos, sincero, então... né? Mas sincero, sinceramente. Né? Foi algo que eu coloquei realmente a angústia de ter vivido aquele momento. Né? Eu acho que foi um bom momento de partida. Daí por diante foram aparecendo. Né? Eu escrevi esses dias, digamos, o de número 68, se não me engano. Mas eu já tenho uma lista enorme, porque eu fui vendo que esse universo, né, essa cena pública e humana, né, é extremamente rica para permitir que todo dia a gente possa se voltar para alguém, cumprimentar
e aí comentar coisas importantes, né? Eu tenho utilizado, inclusive, esse expediente, né? Esse instrumento, no sentido de fazer também uma crítica a respeito de costumes, da política, da gestão pública, não é? E de determinados valores que estão aí sob cheque, né? Outro dia comentava, por exemplo, o abuso que é, digamos, essas investidas contra a família, que para mim é uma coisa horrorosa, né? No sentido de tentar descaracterizá-la nos seus valores mais importantes. Tão bom, tão importante desejar uma boa tarde, um bom dia para as pessoas. Eu tenho experimentado essa sensação gratificante de que, pela ideia do João Hilário, eu tenho tido, não me envaideço tanto, porque não é bem o meu estilo, mas até que poderia, porque tem sido assim confortador sair pela rua, não é? E ser identificado como, não é? Como alguém que está escrevendo aquilo ali e que está, sobretudo, fazendo justiça, muitas vezes, o quê? Ao esquecimento, à omissão. E eu tenho lamentado um pouco, porque já aconteceram diversos casos que eu tinha escolhido certas pessoas, um das quais o Francisco de Assis Silva, o Foguinho, né? Esteve no programa. Gostaria muito de ter dedicado, não é? Uma página a ele, porque foi uma pessoa muito interessante, assim, na minha teve vivência, grande contribuição, inclusive. Não que eu fosse amigo dele, mas eu era um grande admirador. Eu emprestava essa admiração, né, que é uma coisa muito, digamos assim, de alguém que escutava rádio, né, vivia todo aquele trabalho que ele fazia, não é, para, digamos, animar e acima de tudo, você levar às pessoas uma forma carinhosa de cumprimentá-lo, de desejar tudo de bom, porque isso está faltando nas pessoas, o amor. Mas, professor, enfim, chegamos aqui. Fico feliz, né, dessa menção que você faz, agradeço ao João a oportunidade que ele me deu, né, e estou fazendo o melhor que eu posso, né? É um pouco da minha habilidade que começou lá atrás, quando eu me danei a ler, e quando você lê, quando você descobre o livro te leva para um outro universo muito mais amplo, em que você adquire habilidades de fazer o jogo com as palavras, mas ao mesmo tempo você vive grandes emoções e transfere essas emoções para pessoas a quem você gosta, ama, né? A pessoas a quem você admira e, sobretudo, quer prestar essa homenagem que não pode tardar, né? Aliás, eu sempre lembro uma expressão muito feliz do velho poeta da Mangueira, que é daqui a pouco eu lembro, né? Se alguém quer fazer por mim, que faça agora. Que faça agora. Não vá deixar para fazer isso quando eu me chamar saudade. Quando não me interessa. Chamar saudade, isso já não me interessa. Não me interessa. Olha, realmente, além dessa forma carinhosa de atribuir às pessoas, amorosa, sentimental, de respeitar as pessoas com boa tarde, com uma boa noite, um bom dia, eu acho que, paralelamente a isso, mais confortável também, que eu devo inserir nesse mesmo texto, essa nossa conversa e essa maravilha de pessoa, o Dr. Renato Casimiro aqui, que me deixou extremamente à vontade para a gente conversar assim, de forma bem descontraída. E eu queria demorar aqui o programa inteiro, mas aí o multimídia fica me cobrando para encerrar, e eu quero agradecer demais a sua participação mais uma vez. Por essa atenção que você teve de me chamar aqui, de me convidar, não é? E vir mostrar um pouco, né, desse esforço que há, não só da sua parte, como também em mim também, como cidadão, naquilo que é a competência de cada um, não é? Queria louvar, já vi diversos, já acesso com frequência, porque nem sempre vejo no horário, a maneira como você recebe aqui pessoas que têm algo a dizer, talvez não seja o meu caso, mas eu tenho visto muitos valores que têm muita coisa importante dita através do seu programa, não é? Para que ele seja da maior utilidade, não é? A tudo aquilo que a gente espera que seja essa televisão voltada para esse compromisso, né, de
de fazer o melhor para o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento. Essa humildade dele, é por isso que ele está aqui, porque ele tem muito para contribuir com a gente, trazendo essas informações. Nós chegamos ao final do programa. Acesse o nosso site, veja todos os nossos programas lá no site programa-cafécomleite.com.br. Terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.